Olá, olá, minha gente. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa super live de férias com ginástica rítmica, que é um evento aí importante e muito especial sobre a ginástica rítmica. Esse é um evento exclusivo aqui do canal @regimbr. Um evento que aconteceu há uns dias atrás, e essa live aqui tem um gostinho especial, porque ela já foi adiada 2 vezes por motivos extras, aí, motivos mais fortes do que a gente, mas como a promessa foi feita, estamos aqui hoje para esse grande evento, para esse momento especial aqui da ginástica rítmica. Um oizinho para todo mundo que está chegando, para Nel, Graziele, Marília, a Dari, Flop e a Adriele, que é a nossa convidada de hoje, que já chegou por aqui. Deixa eu só dar boas-vindas para todo mundo. Aqui nesse evento, então, que começou lá no mês de junho, né? E já tô com saudade, eu tô planejando aí novos encontros com todo mundo, porque eu acho que foi muito enriquecedor para todo mundo. E hoje nós vamos falar sobre mais um assunto importante aqui sobre a ginástica rítmica, né? Então, se você gostou desse conteúdo, se você gosta dos conteúdos por aqui, aproveita para curtir, para deixar o seu joinha, compartilhar com todo mundo, porque a gente vai continuar trazendo mais e mais pessoas importantes aqui da ginástica para contribuir com a nossa excelência na ginástica rítmica. Então, hoje eu trago a nossa incrível participante do dia, que é a Adriele Daltoé, que acompanhou aqui, quem acompanhou a carreira dela, né, foi ginasta da seleção e hoje é nutricionista esportiva. Vamos ver aqui se hoje vai dar tudo certo. Na super torcida para que tudo dê certo. Ela, na torcida, na torcida. Yes! Agora sim, hein? Olá, olá, ufa! Você sabe que eu tava na expectativa, Adriele. Eu também. Das últimas vezes não deu certo por motivos de força maior, mas hoje eu quero dar boas-vindas para a Adriele. Seja bem-vinda por aqui. Apresento a vocês, então, a nossa ex-integrante da Seleção Brasileira Individual de Conjuntos, campeã pan-americana e hoje nutricionista esportiva funcional. Pode dar um oizinho para todo mundo. Exato. Seja bem-vinda por aqui. Boa noite, Val. Boa noite, pessoal que já está aí participando, né? Assistindo. Vamos falar de um assunto assim, né? Dos 2 assuntos que eu mais gosto de falar juntos na mesma live. Então, perfeito. Você está em casa, né? E eu falo que quando pensei no tema, eu logo pensei em você, até porque eu tenho a sua história como uma história muito bonita, né? Quando eu li em algum momento sobre a nutrição e a Adriele na história, na carreira dela, né? Então, eu gostaria que você dividisse aqui um pouquinho com o pessoal sobre como a nutrição chegou na tua vida e qual é a relação dela aí com a tua carreira dentro da ginástica rítmica. Perfeito. Olha seu pai por aqui, meu Deus, quantos vídeos eu assisti dele. Que A legal. lenda da filmagem da GR. Isso, muito legal. Bom, então vamos lá. Introduzindo aí como que a nutrição apareceu, né, na minha vida. Foi de uma forma muito natural, pelo esporte mesmo. Então, aos 12 anos, na época, minha técnica, né, Ana Cristina Médici, famosa Kit, ela relatou para os meus pais que ela percebia no treinamento que ela periodizava o treinamento e aí todo mundo acompanhava aquela periodização e eu demorava um pouquinho para acompanhar, né? Eu sempre fui muito magrinha, né? Então, esse era o ponto. Ela sentia que eu demorava, né, muscularmente, enfim, para responder a periodização dela e ela pensou, bom, o treinamento tá tudo certinho, ela tá fazendo o que tem que ser feito, pode ser alimentação. Então, ela foi até meus pais, relatou isso, e com isso eles né, me levaram pela primeira vez com 12 anos, então, a uma nutricionista. E eu lembro de gostar muito da consulta, né? Foi uma figura mesmo, assim, doutora Fabrícia, eu lembro até hoje o nome dela. E ela foi uma figura, assim, para mim, que mudou
completamente a minha visão, que na época eu já ficava pensando, sabe, o que eu quero fazer, né? Eu tinha várias ideias, até ser professora, né? Ser técnica, era uma ideia que eu também tinha. E aí, quando eu saí do consultório, eu falei, bom, gostei muito disso. Então, eu continuei indo à nutricionista, eu vi o quanto que a alimentação me ajudou, no esporte, eu via isso, sim, nitidamente. E daí pra frente, eu já sabia que era isso que eu queria fazer, né? Então, quando eu cheguei na idade de fazer, né, a faculdade, de entrar para a faculdade, eu já tinha a nutrição muito bem claro, assim, que seria mesmo o caminho que eu ia seguir. Ai, que legal, ó. Foi mais cedo do que eu imaginava, né? Super novinha ali já teve a experiência. E assim, a ideia é trazer esse tema relacionado também ao profissional que atua hoje com a ginástica ou o profissional que vai direcionar alguém para atuar dentro da ginástica com a nutrição, né? Na sua Exato. opinião, hoje, qual que é o objetivo do profissional que atua na ginástica rítmica, né? Porque hoje você tem algumas ginastas que você atende, né, dentro da GR. Então, esse profissional hoje que vai atuar com as ginastas, qual que é a função dele? Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter em mente que a ginástica rítmica não é uma modalidade que tem muita literatura científica, né? Na época da seleção, onde eu fui consultada pela doutora Renata, que é a nutricionista da seleção, eu lembro que a minha consulta durava mais porque eu ficava tirando dúvida com ela, na época eu já estava na faculdade, e ela me falava muito isso, Adriele, quando você for começar a atuar, né, como nutricionista, você tem que entender que a gente não tem muita literatura, é muito escassa. Ela mesma, né, também começou a trabalhar muito nessa parte de pesquisar muito sobre ginástica rítmica. Então, meu primeiro conselho seria sobre isso, entender a modalidade em si. É uma modalidade muito específica, muito confundida, às vezes, com outras modalidades, outras ginásticas, e que utilizam vias metabólicas e, enfim, gastos. E o treino é totalmente diferente, com objetivos diferentes. São ginastas que uma não faz o que a outra faz, né? A gente já sabe disso. Então, eu acho que o primeiro ponto é realmente o profissional se interessar em pesquisar, entender exatamente que ginástica é essa, como esse treino é dividido, como que a periodização, né, pré-competição acontece, quantos eventos no ano essa menina vai ter, qual que é o principal, mas dentro disso, eu acho que o básico do básico é entender realmente como a ginástica rítmica funciona. E a gente tem um grande desafio, né? Que é unir a estética da modalidade. Hoje em dia eu nem gosto muito de falar nesses termos, né? Porque a gente sabe que hoje a ginástica, graças a Deus, ela tem cada vez mais englobados diferentes corpos, né? Dentro de um nível altíssimo. Antes isso não acontecia. Uhum. Mas também a gente tem que levar em consideração que são longos períodos de treino, com muitas vezes meninas que consomem de forma insuficiente o que elas precisam. Uhum. Então, esse é o grande desafio, unir um consumo muitas vezes que é insuficiente por uma prática habitual que vai se ensinando ali, mas que não é o ideal, a gente sabe, né? Mas é uma prática que vai sendo passada de geração para geração, com longos períodos de treino e uma performance, né? Muita repetição, né? Longos Intenso. períodos, muito intenso, exato. Volumoso e intenso. É um esporte de treinos volumosos e intensos. Independente da periodização. Isso vai variar um pouco, mas de forma geral é muito longo e muito intenso. Então, eu acho que também é o grande desafio, né? Unir a questão da ingestão, ensinar essa ginasta, né? A não ter medo de carboidrato, a não ter medo de comer, né? Entender, a família entender o que é bom para essa ginasta, a equipe técnica também ser alinhada a isso. Então, eu acho que esses dois pontos, entender muito bem sobre a modalidade e estar super inteirado aí com a equipe técnica, com a família e com tudo que precisa para quebrar mesmo esses paradigmas, esses tabus que vão se criando, que é normal, né, de uma modalidade tão feminina e com estética tão específica. Uhum. Eu acho que só com essa tua resposta dá pra gente ficar aqui fazendo um livro, né? De tanta coisa que tá dentro dessa resposta, porque tem família envolvida, tem a equipe técnica, tem a rotina de treino da ginasta, né? Então, são muitas coisas que envolvem realmente, né? E essa parte cultural também que é complicada, porque às vezes a ginasta ouve aquela coisa de que não pode comer, ou então tem que viver de alface. E isso é um mito mesmo que complica, né? A saúde mesmo dessas ginastas. Eu vejo que muitas vezes, até você comentou, né, que hoje realmente existe essa mudança um pouco, né, com relação
aquilo da ginasta ser magérrima dentro da GR, né? Mas ainda se busca um pouco disso até por conta das lesões, a gente procura essa qualidade aí nesse sentido. O que você poderia falar a respeito disso, né? Para a gente entender um pouquinho sobre esses benefícios de ter um corpo saudável, digamos assim. Exato. Eu acho que, assim, começando pela questão individual dessa atleta, tá? É muito importante que a equipe técnica esteja bem alinhada em relação aos diferentes somatotipos e biotipos que a gente vai ter fazendo a mesma modalidade. Então, a gente não pode querer, por exemplo, que uma Linói tenha o corpo da Bielorrússia, que eu esqueci agora o nome, da top 1 ali da Bielorrússia. Esqueci o nome dela agora, vou lembrar. Pina Harnasso. A Harnasso. Aham. Então, assim, entende? Eu dei 2 exemplos de meninas do topo, mas que têm biotipos totalmente diferentes, precisam de ingestão nutricional diferente, respondem com certeza ao treinamento de forma diferente. Então, assim, mesmo que a gente saiba que ginastas precisam estar, né, em forma dentro do seu somatotipo, do seu biotipo, é importante a gente lidar com essa individualidade, né? Mas, de forma geral, a gente tem que também trabalhar com essa questão de que uma ginasta tem que estar, por exemplo, com a gordura corporal dentro de uma quantidade ideal que pode variar entre períodos de treino e período de competição. Isso é importante também diferenciar. Ela não vai ter o mesmo peso o ano inteiro, ela não vai ter a mesma composição corporal o ano inteiro, isso vai variar. É importante que tenha essa variação, é saudável. Por conta do rendimento e, obviamente, a questão de massa magra, massa muscular, né, incluída nessa massa magra, esteja em dia para evitar, como você falou, questão de lesões, né? A gente entra também na questão da hidratação corporal, que é um assunto lá de para frente, mas que também já entra nisso aí, né? Então, com certeza, a gente tem que unir a questão estética, né? Colocar o colã e ok, porém, a gente também tem que lidar com os parâmetros ali ideais de composição corporal e respeitar o biotipo de cada ginasta, né? Não querendo que ela chegue ali num extremo que não é saudável e não é possível de manter para aquele corpo, por exemplo. Até trazendo o teu exemplo, né? Você sempre foi uma menina magrinha e que em algum momento talvez alguém se inspirasse em você. Poxa, eu quero quero ter o biotipo da Adriele, né? Mas aí, se a gente for ver essa questão alimentar, foi identificado que você precisaria de alguma coisa nutricional que estava faltando. Então, não quer dizer que você sendo o biotipo X ou Y não é suficiente, né? Todo biotipo tem seu ponto, né? Vamos dizer assim, os pontos positivos e os pontos a serem mais trabalhados, né? Então, uma pessoa mais longilínea, por exemplo, no meu caso, mais ectomorfo. Então, é fácil de chegar, por exemplo, na estética específica ali que o treinador visualmente quer. Mas tem aquela coisa que foi o que eu comecei falando, vai demorar mais do que todo mundo na periodização, provavelmente. Principalmente se não se alimentar corretamente. Agora, outras meninas, né, que são mais atléticas, já elas vão ter outro padrão ali, né? Então, assim, isso vai variando, né? Então, são meninas que podem ficar numa restrição alimentar um tempo maior e ainda assim render no treino. Então, por isso que é importante, a gente não pode pegar, generalizar isso para todo mundo e achar que todas vão responder da mesma forma no treinamento, porque não vão. Uhum. Até uma pergunta aqui que é importante a gente trazer, né, com relação aos transtornos alimentares. Foi uma pergunta de seguidor. Como combater isso e essas distorções de imagem? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? De ver essa ginasta com esse perfil e você querer chegar nesse perfil, sendo que vai ser uma distorção mesmo, né? E aí pode criar esse transtorno, coisas que a gente até viu em relação à ginástica por si só, né? Criar essa relação boa com a comida desde a infância, desde a da base ali do período competitivo, né, no pré-infantil, infantil é muito importante. Essa relação junto com o treinador de que nada não é proibido, né? Criar essa relação também de ter momentos, né, numa viagem, delas entenderem que aquilo ali elas precisam comer para competir bem, mas que depois a gente pode ter um momento todo mundo junto, que vocês não precisam fazer nada, né, que nada que é proibido. Então criar essa consciência de comportamento alimentar mesmo, isso vai perdurando até a idade adulta, né? E sempre estar de olho, é o que eu sempre falo, equipe técnica e família. Então, assim, perda de peso muito brusca, apatia, mudanças de humor, né? Enfim, tem sinais clínicos e, obviamente, em check-ups, ficar sempre de olho, todo ano, pelo menos uma vez no ano, né? Um atleta tem que fazer um check-up total, mas, assim, eu
gosto de fazer de 6 em 6 meses com as meninas que estão comigo, mas no máximo do máximo e de ano em ano, e ficar de olho nessas alterações muito bruscas. Então, uma queda de rendimento no treinamento muito brusca, né? Uma mudança de peso ou para cima ou para baixo muito rápido, em menos de, sei lá, 3 meses, né? Todos esses sinais que eu falei, então apatia, ficar mais isolada da família, já não ter esses momentos de alimentação muito junto ali com todo mundo, ficar se isolando, são sinais sutis que tanto o treinador quanto a família podem ficar de olho, isso desde ali da pré-adolescência, 12, 13 anos, que é onde a gente tem que ficar mais de olho para isso não ir perdurando até a idade adulta. Uhum. Porque, querendo ou não, isso pode acarretar problemas muito mais sérios, né? Essa questão dos transtornos e tudo mais, isso é algo bem além do que a gente pode imaginar, né? E com relação a... Você trouxe agora a sua aguinha aí. Com relação à hidratação, né? O que a gente poderia falar sobre isso no treino? Eu queria a sua opinião profissional mesmo, assim. Porque até dentro de alto nível eu já ouvi falar de treinadores que castigam as suas ginastas com relação a beber água, né? Eu confesso que eu nunca castiguei, mas eu já esqueci de deixar elas beberem água. De repente, meu Deus, vocês não beberam água, pode correr pro treino, no meio do treino vai beber água. Mas assim, até que ponto isso pode levar realmente a uma consequência séria no treinamento, né? Na vida da ginasta. Vamos falar da hidratação. Sim. Assim como a alimentação, é importante a gente nunca utilizar nem comida, nem água como punição ou recompensa. Isso é uma premissa básica para evitar transtornos, evitar, né, enfim, essa relação muito longe do técnico para a ginasta. Mas de forma geral, quando a gente fala de exercícios para qualquer pessoa, tá? Acima de 1 hora, a gente já tem uma necessidade de um esquema de hidratação e o esquema provavelmente de suplementação. E nenhuma ginasta, nem de pré-equipe, e muito menos de uma equipe, vai treinar menos do que 1 hora. Então, a gente precisa ter um esquema de hidratação, que normalmente, eu falo de forma geral, tá? Então, a partir da primeira hora, de 20 a 30 minutos, ela precisa consumir uma ginasta ali mais no juvenil adulto, tá? Essas quantidades. As menores pode ser um pouquinho menos. De 200 a 300 ml, de 20 a 30 minutos. É só colocar mais um zero e tirar um zerinho ali, que fica mais fácil de lembrar. Né? Então, basicamente, essa conta para água pura, né? Fora se essa ginasta precisa de uma suplementação de carboidratos, se ela precisa repor, né, reposição hidroeletrolítica, isso vai variar conforme ela vai respondendo, mas na maioria das vezes, num período pré-competitivo já precisa, né? Mas falando de água, essa continha básica já ajuda. E colocando assim no dia todo dessa ginasta, uma continha aí de uns 40 ml por quilo de peso da ginasta, também já é o mínimo que ela deve consumir, sem falar só do período do treino, dessa continha que eu falei, é para o treino. Agora, o restante, né, a gente já faz essa continha que é básica. Então, pega aí, né, 40 ml pelo peso da ginasta, esse é o mínimo do mínimo, né, considerando que elas treinam normalmente. No ginásio que muitas vezes está quente, né, são muitas horas, então tem uma sudorese excessiva, então isso aí é o mínimo, né, pensando em rendimento. Por quê? Pensa comigo, se imaginar que tem 50 quilos, a gente já começa a ver uma perda de rendimento com 2% de desidratação. Isso é pouca coisa. Então, uma menina de 50 quilos, se do começo do treino para o final ela perdeu 1 quilo, que é desidratação, né? Ela não emagreceu isso, ela já perde quase 30%, né? De 20% a 30%. De rendimento. Isso é quase 1/3 do rendimento dela. Então, é muita coisa, se a gente for parar para pensar. Às vezes eu fico batendo nessa tecla com as minhas ginastas, no caso, né? Minhas pacientes ginastas. Eu falo minhas ginastas que são minhas pacientes. Porque às vezes eu alinho tudo. Tá dormindo bem, tá se alimentando bem, tá suplementando tudo direitinho. O que tá faltando? Água. Uma coisa super básica, tá? Então, esse esqueminha de 20 a 30 minutos a partir da primeira hora de treino, né? 150, 200 até 300 ml, tá? E no dia, essa continha básica de 40 ml por quilo de peso, isso aí, de forma geral, já ajuda bastante. Isso é muito importante. E principalmente vocês, né, que moram no calor aí, que faz uma diferença, né? O nosso Brasil tem tantas diferenças de clima, assim. A gente aqui do Sul, eu digo, né, quando vai competir lá mais para o norte, sente essa diferença também, né? Então, a desidratação aí só tende a piorar o rendimento mesmo. E quando a gente fala aí sobre a questão de percentual de gordura, né? O que se fala sobre isso dentro da nutrição? Apesar de
a gente ter poucos estudos relacionados a GR, né? Sim. Isso pode variar muito, tá? Vou falar de uma forma geral, de prática clínica, o que eu vejo, o que é possível e mais saudável em cada período, vamos dizer assim. Então, uma ginasta que saiu ali de férias ou tá voltando, né, para começar aquele período ali do comecinho do ano, aquele treinamento com bastante aquecimento e tal, e menos repetição. Eu, no máximo, falando aqui agora de ginastas juvenis adultas, tá? Porque quando a gente fala de infantil para baixo, é uma outra recomendação, são outros cálculos, né? Outras fórmulas que nem incluem o fato delas serem atletas. Isso a gente tem esse gap de idade, tá? Mas as meninas juvenis adultas, eu não gosto muito de deixá-las acima de 18, 20% nesse período, mais do que isso, e acontece, é bem comum, tá? Então, voltar das férias com mais do que isso, a gente já cuida, né, para não ter essa proporção muito ruim, né, de gordura corporal para massa magra, pensando na massa magra nesse momento. Em competição, elas costumam baixar de 15, as meninas já, que, por exemplo, já tiveram menarca, que tem ciclo menstrual natural. Meninas que eu digo de pré-equipe e equipe, tá? O que nessa idade a gente preconiza de janela, né? Que seria dos 14 aos 25% de gordura, tá? Isso falando para todo mundo, não ginastas. E qual é o cuidado dessas meninas que baixam muito de 14? Parte hormonal, tá? Não é problema. É muito comum uma ginasta ter menos de 14% de gordura, muito comum mesmo, é até bom, assim, num período competitivo ela estar, né, mais sequinha. Só que a gente tem que ficar ter esse cuidado. Às vezes ela vai ter menos de 14 e continuar com o exame, ok, sem se lesionar, com ciclo menstrual normal, isso não é um problema. Agora, se é uma menina que fica ali entre 15 e 17, a gente baixa muito num período para ela competir, e assim a gente deixa, né, não é muito natural dela já ser mais sequinha, a gente pode ter um problema, né? A gente pode começar a ter alteração hormonal, com isso a gente pode ter, por exemplo, um problema, começar a lesionar, né? Então, isso vai virando uma bola de neve e aí não funciona muito bem. Então, de forma geral, ali 17 a 20, nesse período fora de competição. Para competição, sempre menos de 17, 16, 15 ali. E para meninas, por exemplo, um padrão seleção, aí todas elas têm muito menos do que isso. Mas aí, por isso que elas têm esse acompanhamento muito de perto, de sempre refazer exame, de sempre ter alguém ali olhando tudo para evitar a questão de lesão em excesso, né? Mas de forma geral, essas são as recomendações. Porque assim, né, para quem não tem talvez esse conhecimento, né, esse percentual de gordura ele vai interferir nessa questão hormonal, que vai interferir também na questão de lesões, né? Então tudo tem que estar muito alinhado. Uma puxa a outra, exato. Quando a ginasta da seleção tem esse percentual de gordura bem abaixo, ela tem também todo um suporte ali acompanhando ela 100% para que ela tenha realmente essa condição de se manter nesse percentual de gordura. A gente está falando de alto rendimento, né? Que é diferente da nossa realidade normal. Até depois eu vou trazer para você mais algumas perguntinhas, né? Que hoje eu falei, o pessoal se empolgou e trouxe algumas perguntinhas nas caixinhas. Mas eu queria que você falasse sobre as vitaminas, de modo geral, né? Que as ginastas normalmente, que você percebe que tem falta ou que elas devem, assim, ter no seu dia a dia mais equilibradas. Vou trazer 3 para a gente cuidar, na verdade, 2 vitaminas e um mineral. Que seria assim, falando de performance, é o que a gente precisa sempre estar de olho. Obviamente, né? Exame, como eu falei, check-up, muito mais do que isso. Mas de forma geral, ferro e tudo que envolve ferro, então fazer um exame com ferro, ferritina, saturação, né? Transferrina, tudo que envolve ali o metabolismo do ferro, está muito ligado, né, a performance, né? A disposição, a energia e tal. B12, né? Uma das vitaminas do complexo B, mas assim, a mais ligada com cognição, principalmente. Então, a gente precisa estar de olho na B12. E vitamina D também, né? Que hoje em dia, o tanto de gente fora ginasta, todo mundo, muitos pacientes que eu recebo hoje, pós-pandemia principalmente, tem vitamina D muito baixa, a gente tem pouca exposição ao sol, por consumo, né? Ali nos lácteos, derivados. Vegetais, né? Agora falando do ferro, os verdes escuros para o ferro. B12 é tudo que envolve ali proteína animal, praticamente tem B12. Então, eu sempre falo, a questão é ser o mais variado possível, porque é muito fácil você consumir leite, derivados, proteínas de origem animal,
né? Vegetais verdes escuros, leguminosas, que são os feijões de todos os tipos e tudo mais. Isso aqui que eu falei, esses três grupos grandes aqui de alimento, já engloba esses três nutrientes, essas duas vitaminas e o ferro, tá? Então, se a gente fosse citar de forma rápida e pontual três muito importantes seriam esses. Então, vitamina D, B12 e ferro. E que não adianta dosar também só ele. Por isso que eu falei que seria o ferro e tudo ali que está envolvido com o metabolismo do ferro. Uhum. E quem mora em Curitiba que não tem sol faz o quê? Tô brincando. Aí a suplementação mesmo não tem jeito. Então vamos falar de suplementação, olha só. Suplementação dentro da ginástica rítmica. A gente falou alguma coisa relacionada à hidratação, à suplementação de hidratação antes, né? Uhum. Como que você aplica isso? Como que funciona na GR? Suplementação é o que eu sempre falo. É muito importante que tenha esse acompanhamento, né? Que tenha o profissional envolvido ali. O que a gente mais faz, assim, de forma geral, que é o mais seguro, que uma pessoa assim, pode também fazer de uma forma, né, mais autônoma, é a suplementação de carboidrato. Então, ali no. Eu sempre vejo essa dúvida, né, na questão do lanchinho do treino. Ah, o que come no meio do treino, né? Muitas vezes, as ginastas que eu acompanho, elas têm um período que elas até param para comer, mas às vezes não dá. Então, a suplementação de carboidrato, ela é ideal para esses momentos. A gente tem hoje suplementação líquida de carboidrato, suplementação em gel, né? Um gelzinho assim, um sachêzinho. Todo mundo lá na competição já vê as menininhas, né? Assim, com gelzinho. E hoje tem também em formato de gominha, que elas gostam bastante. É como se fosse uma fine, assim, né? Então, eu sempre falo, qual que você prefere? Elas, a balinha. Eu falei, é lógico, né? Então, elas gostam bastante. Então, a suplementação de carboidrato é, assim, muito difícil não ter, tá? Outras suplementações, então, ômega 3, vitamina D, quando precisa, né? Ferro também. Então, tudo isso é utilizado. Creatina, tem algumas ginastas que se beneficiam muito da suplementação de creatina. Beta-alanina também pode ser utilizada. Então, creatina está mais relacionado ali para exercícios de curta duração e alta intensidade. Então, uma explosão, um salto, um lançamento, né? A força de um lançamento, um equilíbrio, a fixação. Então, tudo que é muito rápido e muito intenso. A gente utiliza muitas vias metabólicas na ginástica, né? Então, tem muita coisa que pode beneficiar. Beta-alanina, né? Para prolongar aquela fadiga durante a série, por exemplo, né? Então, pode te ajudar também uma suplementação. Mas aí não são suplementações para a gente comprar lá igual compra o carboidratozinho e consumir, tá? São suplementações que precisa calcular pelo peso da ginasta, calcular pela massa magra. Então, não adianta a gente só comprar o suplemento e sair usando, tá? Precisa de realmente uma conduta aí mais detalhada. E suplementações quando a gente vê alguma deficiência, fora essas que são de rendimento. E tem também a suplementação de repositores, né? Líquidos. Então, além do carboidrato, os famosos, eu não vou falar marcas, né? Mas a gente conhece, né? É bem fácil de achar. Suplementa não só o carboidrato, numa quantidade ideal ali, é uma proporção perfeita para a hidratação que tem. E também repõe hidroeletrolíticos, né? Tem essa questão também, então ali magnésio, por exemplo, fósforo, então ajuda, principalmente no que a gente fala de contração muscular, que vai perdendo, né, ao longo da desidratação. Então, a gente pode perder essa função de contração adequada. Então, quando a gente repõe isso, também ajuda, tá? Então, basicamente, os mais fáceis de fazer: repositores hidroeletrolíticos e carboidrato. E os outros com cautela e sempre com prescrição profissional. Então, uma creatina, uma beta-alanina, uma vitamina D quando for preciso, o ferro quando for preciso, o cálcio, tá? Muitas ginastas precisam também dessa suplementação. Isso tudo com embasamento de exames, nunca às cegas. Tá? É isso que eu ia dizer, me corrija se eu estiver errada, né? Suplementar quer dizer aquilo que está em falta, né? Então, se você colocar algo no seu organismo que não está em falta, você está desperdiçando, né? Então, realmente, se você tiver em falta, você vai suplementar. E aí, quem vai ter essa avaliação vai ser realmente o profissional que conhece sobre isso. Exatamente. Né? O próprio whey, que é tão difundido, né? A suplementação proteica, que é muito simples. É o que eu falo, nem todo mundo precisa. Se uma pessoa chega e ela consome a proteína que ela precisa através da sua alimentação, não há necessidade. Agora, convenhamos que o whey é uma proteína de altíssima qualidade, prática, fácil de incluir no dia a dia, né? Então, assim, por que não?
mas é quando precisa, né? Como você falou, para suplementar, para complementar aquilo que está em falta em algum momento, né? E aí, para isso que existem as pessoas que realmente estão aí especializadas para isso, né? Agora, falando dos profissionais, né? Muitos profissionais relatam essa dificuldade de a gente falou sobre as pequenas, mas eu acho que é de uma forma geral de instruir e educar essas ginastas por conta da dificuldade da rotina da família. E isso eu vivenciei também. Então, às vezes, a família tem um estilo de alimentação e a ginasta vai ter que se encaixar ali dentro de casa, sei lá, todo mundo comendo bobagem e a ginasta vai, né? Fica difícil ela comer diferente. Então, qual que seria a estratégia para a gente sugerir para que tudo isso melhore, assim? Eu gosto sempre de conversar muito de igual para igual com as meninas maiores, assim, eu converso do tipo, eu sempre faço elas entenderem que eu pergunto, né? Você faz um esporte super difícil, um esporte que precisa de muito tempo, de muita dedicação, né? Então, assim, entenda que a alimentação é como parte do objetivo que você busca, né? Eu sempre trabalho dessa forma. Então, é uma forma também que a equipe técnica pode, né, linkar, né, fazer essa conexão aí para ela entender que a alimentação aqui não é uma questão estética que a gente está falando. A consequência estética, ela vem, mas o mais importante é o rendimento, né? É você acompanhar aquilo que você está se esforçando diariamente para fazer nos treinos, né? Chegar na competição mais preparada possível, porque você conseguiu treinar da forma correta, com uma alimentação, uma hidratação, uma periodização do seu técnico, né? Que foi bem feita. Então, é pensando na consequência positiva e tirando esse foco só do físico da atleta. Porque muitas vezes eu vejo que, novamente, entra nessa questão do que não pode comer, do que é proibido, que ginasta não pode, não pode, não pode, porque a gente só atribui a alimentação à estética, entendeu? Quando a gente passa a explicar para essa ginasta que a estética dela vai ser uma consequência, mas que o principal é o rendimento, a saúde e a evolução dela dentro da carreira, muda bastante a forma de pensar em relação à alimentação e torna isso muito mais leve. Então, assim, é a forma que eu converso com as meninas, né, de juvenil para cima, eu converso dessa forma com elas, coloco muitas vezes a minha vivência também para elas dividirem comigo, eu gosto de ter essa comunicação. Mas é muito importante, porque quem tá com elas o dia inteiro, né? Mais às vezes do que a família, são as técnicas. Então, isso tem que partir mesmo de uma conversa bem franca e bem direcionada mesmo para o plano ali de carreira dessa ginasta. Porque, na verdade, o que acontece é que a alimentação, ou algumas coisas na alimentação vira vilão, né? E aí é o vilão que aquela menina não pode comer, que se comer ela se culpa, e aí vira um ciclo negativo, né? Exato. Principalmente os carboidratos, né, coitados? São os que mais precisam estar presentes ali, obviamente, não em excesso. Mas se a gente for falar exato, se a gente for falar de substrato, né, que a gente fala, né, que é a energiazinha ali no nosso músculo para virar, né, movimento, é o que a gente precisa, é o que vai dar energia rápida, é o carboidrato, né? E carboidrato a gente já pensa, nossa, é macarrão, pão, bala, não sei o quê. Não, existem carboidratos mais simples, né, que são esses, e os mais complexos que vêm naturalmente da alimentação. Então, um arroz, né, o próprio macarrão, ok, também, os tubérculos, enfim, né, mel, fruta, tudo isso, né, são carboidratos aí que estão naturalmente na alimentação. E eles precisam estar presentes na alimentação dessa ginasta, porque é a fonte primária de energia para qualquer atividade, né? E quando a gente fala de treinos de 4, 5 horas aí no mínimo de uma equipe, como que ela vai ter ali novamente substrato, né? Essa energia ali no músculo que vai sendo gasta, se ela já chega no treino sem essa energia, né? Sem esse glicogênio que a gente chama, né? O glicogênio muscular que vem do carboidrato da nossa alimentação. Né? Então não adianta a gente só pensar no momento do treino em si, mas tudo que envolve, né? A alimentação, o sono dessa ginasta, a hidratação. E o nutriente que eu digo, mais importante para o atleta é o carboidrato, né? Nesse ponto de que é a energia primária mesmo, né? Que nossa fonte primária de energia.
Pois é, se essas meninas ouvem o que você falou agora, vai dar uma complicação, hein? Mas faz sentido, só que é realmente a forma como se entende isso, né? Como se Sim, compreende o sistema, né? sim, A questão do carboidrato por si só, porque não é para ser vilão, é para ser realmente parceiro nesse caminho todo, né? exato. E aí também é como você falou, acredito que tem que ser também os profissionais que vão guiar esse entendimento tanto para a família quanto para as ginastas. Porque é natural que uma família não tenha esse conhecimento tão a fundo, né? E aí cabe ao profissional também buscar esse conhecimento com o nutricionista e levar, né, até a família, no caso, né? Seria uma Sim. sugestão aí. Exato, Bom, e vamos. muda tudo, tá? Eu sempre falo isso, que quando a gente começa a mudar ali o contexto da ginasta, sempre ajuda a família. Se a Uhum. família está inserida nesse processo, claro, né? A gente sabe que às vezes não tem tanto esse contato, não contato, mas digo, não tem tanto esse apoio ali direto, né? Quando elas são maiores, elas já se viram um pouco mais. Mas isso é muito importante e é essencial. Mas é o que eu sempre falo, os pais ficam assim, nossa, tá todo mundo comendo melhor lá em casa. É ótimo para todo mundo. Isso é ótimo. Bom, vamos a algumas perguntinhas que eu acho que o pessoal se empolgou legal aqui. Eu gostei das perguntas. Vamos lá. Em locais muito quentes, somente água é suficiente para hidratar? A gente por cima já tocou nesse assunto, né? Então realmente Isso. não é, tá? A reposição, tanto de carboidrato quanto a reposição hidroeletrolítica, precisa ser feita. E aí a gente tem esses repositores fáceis de achar mesmo. Então, para meninas menores, meia garrafinha daquela durante a partir ali da primeira hora de treino, aos pouquinhos e tomando aos pouquinhos, junto com água, não é uma coisa ou outra, tá? São as duas coisas, um pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho. E meninas maiores, uma garrafinha durante aí até o final do treino é, já é o ideal, assim, para essa reposição. E na dúvida, consulta o nutricionista, né? Exato, Porque você ir pelo achismo é complicado, né? Você pode estar prejudicando de alguma maneira também, né? com certeza. Um treino de 2 a 6, é bom uma pausa para ingerir algum tipo de alimento? Exatamente. Nunca vai ser menos do que 2 a 6, 6 a 7, né? Então é isso. Passou de uma hora, novamente. Já é necessário a gente ter alguma reposição, né? Não só hidratação, mas de carboidrato. Novamente, essa reposição pode ser feita com comida. Então, não comida, não vou bater um patão ali no meio do treino, mas no intervalinho, tudo que é carboidrato de rápida absorção. Então, frutas podem ser utilizadas. Eu peço bastante cuidado com o suco, tá? Porque aí pode dar um rebote glicêmico, né? Subir muito rápido a glicemia, baixar muito rápido, e a ginasta pode começar a se sentir mal, né? Ter um pouquinho de náusea, tontura. Isso não é muito legal. Então, suco, assim, puro, coado principalmente, e adoçado, pior ainda, não é muito interessante, embora sejam fontes de carboidrato. Normalmente eu gosto de associar frutas, eu gosto de colocar também mel. A gente encontra em mercado até que ele chama de purê de fruta, né? Que é basicamente fruta amassadinha com limão, que ajuda a conservar, também funciona bem. E aí sim pode associar com algum outro líquido, mas basicamente assim, não tem muito erro. Frutas, né? Podem ajudar ali nesse momento. E aí, também quando isso não for suficiente, que às vezes acontece de não ser suficiente, entrar com a suplementação de carboidrato aí bem direcionada para o que essa ginasta precisa mesmo. Aqui tem mais uma pergunta voltada a isso. Qual seria o ideal para lanches no meio do treino, né? Uhum. Eu já fui em locais onde eu vi as ginastas comendo bolachinhas no meio do treino. Uhum. Não me parece muito ideal. Lógico, né? A questão dos lanches, além de frutas, você teria alguma sugestão assim? Muitas meninas que não gostam de comer no meio do treino, a gente ainda não entrou com a suplementação. Eu coloco bastante assim essa opção do mel, fruta desidratada. Eu não sei como é que vocês chamam, mas aqui a gente chama de mariola, né? Que é bananada. Basicamente é a banana desidratada, só que Ah, sem fruta açúcar. desidratada. Isso, só Uhum. que aquele quadradinho, né? Que a gente chama de mariola, tem locais que se chama bananada, também são opções boas. Veja que eu tô citando só opções que tem carboidrato. Aí você falou da bolachinha. Já entra um biscoito, uma bolacha, a gente não tem só o carboidrato, só o açúcar ali, a farinha. Aí a gente já entra a gordura, o que lentifica a digestão, pode deixar a ginasta, né, enjoada, isso não vai dar energia para ela.
Já vi menina, eu sei que é uma boa intenção da família, mas, por exemplo, levou um ovinho cozido. Também não vai ser utilizado para energia no meio do treino. A gente está falando de um ovo cozido que tem proteína, né, e gordura. Então, esses dois nutrientes são importantíssimos para depois do treino, por exemplo. Mas no meio do treino, busquem opções de carboidrato, né? Algumas meninas também, não come, é muito limitada a opção de fruta e tal. Eu até coloco, às vezes, metadinha de um milho cozido. Não é o mais ideal porque tem muita fibra, mas sim, pode ser utilizado. Um tubérculo, né? Aqui a gente chama de aipim, a mandioca, Tá. uma batata doce. Isso pode ser utilizado também. Então, são fontes de carboidrato para quando tem esse espaço, esse intervalinho também. E quando esse treino já é mais ligado e não tem muito intervalo, né? A intensidade não tem caído, né? Em algum momento da periodização, eu sempre priorizo trocar, né, a alimentação, a suplementação para evitar desconforto mesmo, né? Ela ficar ali ainda digerindo, nem que seja um pouquinho. E acabar se sentindo mal no meio do treino. Então, é basicamente isso. Não tem muito segredo. Na dúvida, vai para fruta, que é mais chances de Certo. acertar, né? Exato. Agora, uma outra pergunta com relação à alimentação, mas em dia de competição. Como que você procede-se? As minhas ginastas aqui, elas têm. Eu faço sempre uma programação de competição, porque isso pode variar muito. Então, hoje em dia, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, tem meninas que vão competir 8 horas da manhã. Tem menina que vai competir no grupo de 8 às 10 da noite. O programa. Entendeu? Então, são 12 horas depois. Então, dependendo disso, muda muito. Então, é o que eu sempre falo. Viagens é aquele cuidado para não sair muito da rotina que ela já tem. Não existe fazer dieta em viagem. Elas podem comer até um pouco mais de carboidrato do que o habitual, mas nunca colocando ali muita gordura, por exemplo, que não estão habituadas, né? Que pode acabar se sentindo mal, comendo coisas muito fora. Então, em viagens, em competições, é o que eu sempre falo. Sempre pode comer um pouquinho mais de carboidrato para ter mais esse substrato, essa energia para a competição, mas sem exceder principalmente em gorduras, porque isso pode fazer mal, né? Agora, para o momento da competição, basicamente eu não indico entrar com suplementação, por exemplo, de carboidrato no dia da competição. Se for colocar isso, tem que ser antes. Ela tem que se adaptar no treino. É muito raro, mas pode acontecer de ter desconforto gastrointestinal, então, né, se sentir um pouquinho mal, ter alguma coisinha ali no intestino. Então, para evitar isso, a gente adapta no treinamento para ela levar isso para a competição, né? Então, e é o mesmo esquema, passou de uma hora, depois do aquecimento ali dessa ginasta, ela já tem que entrar no esqueminha de hidratação, ela vai ter que suplementar, né? Metade desse carboidrato que ela vai se propor a consumir no período inteiro. Agora, vamos pensar que é uma competição muito longa. Uma competição que entre um aparelho e outro, vamos dizer que ela vai fazer 2 aparelhos. Entre um aparelho e outro, ela vai ficar mais de uma hora e meia, né, ali parada. Só a suplementação nesse caso pode não dar conta. Aí a gente pode incluir uma fruta, por exemplo, uma banana, que é das frutas do tipo B, a que tem um pouquinho mais de carboidrato, sem muito volume, né? Então, a gente pode incluir uma frutinha, uma fruta desidratada também, que é menos volume ainda, melhor ainda, tá? E aí sim complementar a suplementação de carboidrato. Para competições que demoram, sei lá, a competição tá atrasada, é uma competição com um rodízio muito longo, eu sempre fico de olho, tá? Independente se é local quente, se é local frio, principalmente local frio, eu tenho um cuidado dobrado com as meninas, porque em local frio, elas estão ali mais nervosas, mais ansiosas, elas às vezes querem comer menos e beber menos água. Então, eu sempre falo com a técnica, quando eu tenho esse contato direto com a equipe técnica. Pede para beber água, fica de olho. Então, agora eu fui assistir o Brasileiro Adulto. Lá é muito seco. Aí eu olhava para a boca assim das minhas ginastas. Tava assim, você não tava bebendo água direito. Tava tudo, né? Porque elas vão esquecendo mesmo. Então, a ansiedade em muitas meninas diminui a fome e para outras pode até aumentar. Mas a maioria, em período de competição, eu vejo esse padrão que come menos de nervoso mesmo, né? Então, manter o máximo da rotina, questão de quantidades, né? Mesmo com essa limitação, que às vezes elas estão um pouquinho mais nervosas, e hidratação. Isso aí não tem jeito. E no meio da competição, não difere muito do período de treinamento. O que você já estava fazendo, você leva para a competição. É isso que eu ia falar. Assim como a gente busca, né, com um treino controle, ou enfim, quando eu ponho o colon lá no treino controle, buscar
algo que já se organize antes para prever a competição, a alimentação não foge disso, né? Que já venha tudo estruturado para que não tenha muitas mudanças, que naturalmente vai vir ansiedade e tudo mais. Mas se já tiver mais estruturado, vai ficar mais fácil para a ginasta, né? Exato. Muito bom. Para a gente finalizar, qual seria a sua mensagem, então, para os bons profissionais aí da ginástica rítmica que querem inspirar as suas ginastas através de uma boa alimentação, né? Inspirando as suas ginastas aí com uma alimentação saudável. Sim. Eu acho que, assim, o que eu costumo falar quando chega uma ginasta nova, assim, pra mim, que vai começar esse processo, né? Eu tenho ginastas que estão comigo desde 2017 que já entenderam isso que eu vou falar agora, que a gente está tratando aqui agora, né? Você chegou aqui para fazer um acompanhamento e tal, a sua carreira, certo? Mas isso aqui que a gente está cuidando, você melhorar a sua alimentação, você aprender a se hidratar, você valorizar o seu descanso, né? As etapas de cada processo é para sua vida. Que essa é a mensagem que eu tenho assim para passar mesmo. Os profissionais precisam pensar na alimentação de qualquer atleta, não só para o período de competição e durante a carreira, né? A gente tem que pensar, óbvio, em prolongar a carreira dessa ginasta também com cuidado com a alimentação, né? Porque até a lesão está relacionada a isso. Mas a gente tem que também criar um ambiente e um pensamento de boa relação com a comida, porque no momento que essa ginasta parar de treinar, ela tem a vida toda pela frente. E aquilo que ela construiu ali de comportamento alimentar pode ser muito positivo para a vida dela, mas pode atrapalhar bastante. Ela talvez na vida adulta tenha muitos problemas que ela vai ter que lidar, né, depois de grande, vamos dizer assim. Isso não tem necessidade. A gente pode sim criar um ambiente saudável para essas meninas em relação à alimentação, para que elas saibam, né, depois que o esporte passar, elas levem isso com elas. Então, acho que esse é o grande ponto que eu sempre falo, que não é só para agora, é também para a sua vida inteira. Acho que isso é muito importante. Aqui são as lições, né, que o esporte traz, que uma delas tem a ver com alimentação, porque enquanto ela é ginasta, mas ela também é ser humano. E ali, quando ela parar de ser ginasta, ela continuará sendo, né? E esses aprendizados são importantes, com certeza. Bom, eu não tenho palavras para agradecer a sua participação aqui. Apesar das nossas aventuras, né? Eu lembrei agora quando eu estava preparando aqui a última tentativa de live que não deu certo. Mas eu acho que, de alguma maneira, assim, eu quero agradecer em nome de todo mundo da ginástica, porque eu falo que hoje a ginástica está onde ela está graças a todas as ginastas que foram da seleção e que de alguma maneira contribuíram, né, para essa ginástica do Brasil ser o que é hoje. Então, nós estarmos no topo aí a cada final de semana, uma boa notícia. É graças à dedicação de todas vocês, de todas as treinadoras que participaram desse processo. Então, quero agradecer em nome de todos os seguidores, de todos os amantes da GR também, a Adriele ginasta, e hoje a Adriele profissional da GR também, porque atua com a ginástica também, né? E agradecer a sua participação aqui de coração mesmo. Acho que todo mundo que passou por aqui trouxe uma mensagem muito positiva do quanto a sua atuação profissional ela tem a contribuir com a nossa modalidade, né? E é isso que a gente busca, realmente trazer essa contribuição para que os profissionais estejam realmente preparados para atuar com a nossa modalidade. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, é o que eu sempre falo, eu gosto muito de falar de esporte, eu gosto muito de falar de ginástica, de nutrição e tudo isso junto, né? Eu sempre digo que eu gosto de estar ajudando o esporte da maneira que eu puder. Então, no momento que eu parei de competir, eu falei, agora eu quero estar engajada no esporte como eu puder ajudar. Então, essa é a minha forma hoje de contribuir, né, com o esporte. E não tem como a gente não ficar super feliz com tudo isso que vem acontecendo. E eu tenho certeza que só tende aí a melhorar. E eu tô muito animada com essa fase que a GR tá vivendo, muito mesmo. Isso é muito bom de ver. Alguma mamãe aqui agradecendo por você cuidar da ginastinha. E aí são as suas novas medalhas, né, Adriele? Com certeza ver essas ginastas crescendo e sendo bem cuidadas por você. Aí é só gratidão de todo mundo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por contribuir com o nosso esporte também. E quem sabe numa próxima oportunidade estaremos juntas mais uma vez. Com certeza. A todos que acompanharam por aqui, muito obrigada. Uma boa noite
E seguimos por aqui com mais sempre sobre a ginástica rítmica. Um beijo, tchau, tchau.